Por que os homens fazem love bombing? Eu tô mal. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse termo. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? Então, pra quem não sabe, assim como eu não sabia, love bombing é quando alguém enche a pessoa de afeto, carinho, presente, na intenção de manipular em algum momento, na intenção de ter afeto, na intenção de conseguir alguma coisa por meio de um tanto de recompensa num primeiro momento, o que faz com que a pessoa meio que fica vulnerável para aceitar tudo. E aí, acho que eu seria direto demais se eu falar que desde que o mundo é mundo, o homem faz de tudo para comer gente, né? Então eu vou falar que talvez os homens se esforcem bastante para conseguir ter relações com as suas parceiras de uma maneira mais rápida, porque nem sempre isso foi tão fácil. E eu vou abrir uma exceção para falar mais sobre um assunto, né? Não responder só em uma caixinha, porque eu acho que talvez isso aqui reflita muita coisa que eu acho perigoso ao mesmo tempo. Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque, bom, estão surgindo cada vez mais termos para conseguir dar nomes a coisas e as pessoas generalizam, não entendem muito sobre isso, né? Então, por exemplo, quando eu fui ler os relatos das pessoas que supostamente sofreram love bombing, então elas falam, que ele foi super carinhoso, que ele fez de tudo, que ele me enchia de carinho, que ele fez planos de ter filhos, de morar comigo, de se mudar de país num prazo muito curto, e aí depois a pessoa ficou indiferente, ela começou a me maltratar, ela começou a me dar respostas mais rasas, mais grossas, mais ríspidas, e na realidade isso sempre aconteceu. Não o fato de que todos os homens fazem de tudo para manipular, mas é comum que uma pessoa que comece entregando demais no primeiro momento, vai chegar uma hora que essa bolha explode e ele vai começar a mudar o comportamento, né? Isso aí, dentro de teorias de confiança, por exemplo, a gente vê que é super disfuncional, né? Relacionamentos que começam com a pessoa já ganhando muita coisa sem escalar a confiança, sem escalar a quantidade de coisas que são feitas dentro da relação, de entrega de relação, a gente sabe que tá bem fadado a durar bem pouco tempo, porque é muito difícil você suprir expectativas de algo que deveria estar sendo construído e aprofundado com o tempo. Principalmente em tempos em que as pessoas estão buscando afeto, estão buscando recursos fora das relações principais e sem olhar para dentro, né? Então, quando a gente está vulnerável a ponto de achar que algo externo vai resolver a nossa vida, então naturalmente a gente já está vulnerável. E quando aparece algo que parece premiar tudo isso que a gente está esperando, então a gente vai ser vítima de um negócio desse, né? Por exemplo, todo mundo que é vítima de golpe, em algum momento, ele teve a sensação de que poderia sair por cima. Dificilmente você vai ver alguém que caiu num golpe, que não viu uma promoção que estava achando que estava super saindo por cima, ou que viu uma oportunidade que paga muito além do que é normal no mercado, ou que teve a intenção, por ganância, de fazer alguma coisa que, em tese, não era tão normal assim. E a solução para tudo isso é você trabalhar a sua própria autoestima, você trabalhar o seu senso de segurança de uma forma um pouco mais saudável, né? Então, quando uma pessoa não sabe o próprio valor, que precisa de alguém premiando disso, e aí chega alguém que faz de repente tudo o que você espera de uma vez, é evidente que a gente vai ficar um pouco mais vulnerável a achar que aquilo está correto, porque a sua expectativa está fora de lugar, né? Isso aí é o que eu chamo de erro de viés, né? Não é quando você tem algo, né, um erro de variância que você está testando sempre no mesmo lugar e falta pouco para ajustar e acertar, esse é um erro de variância, a gente não se preocupa muito com isso. Mas o erro de viés é porque a pessoa continua treinando, continua ficando tecnicamente melhor em algo que não vai gerar resultado nenhum, porque ela só está mirando no alvo errado e está treinando em ficar boa em algo que não deveria estar sendo feito. E eu não estou dizendo que não existem paixões avassaladoras, coisas assim, um pouco desproporcionais aos olhos normais. Isso acontece, né?
O que a gente precisa tomar cuidado é se a gente não está achando que isso é solução de tudo. Porque se a gente estiver desequilibrado, então dificilmente a gente vai entrar numa relação que tem a natureza equilibrada, né? Que é uma relação de parceria, que é uma relação de casal de maneira geral, com a postura correta, né? Querendo entregar o melhor da nossa energia equilibradamente, nem fazendo a mais, nem fazendo a menos, nem achando que você deveria receber mais, nem achando que você deveria fazer a mais. Porque isso, de fato, corrompe as relações. E entender que quando uma relação ela deve ser construída, então a gente tem que pensar num horizonte de visão para ver se aumentando isso vai dar certo, né? Então, olhando por essa ótica, imagina o seguinte: você, sei lá, ganha um carro na primeira semana. Aí na segunda semana você ganha uma casa. Quando vocês fizerem 5 anos de relacionamento, esse cara vai ter que dar o quê pra você? A Torre Eiffel, né? A Estátua da Liberdade. Então, tomar um pouquinho de cuidado para como que a gente está observando as relações. O golpista continua dando golpe porque tem gente que cai no golpe. É tão simples quanto parece. Os golpes que não dão certo, eles param de fazer muito rápido. Estratégias que não dão certo, as pessoas também param de usar para se relacionar. Então, se isso está dando muito certo, é porque provavelmente tem muita gente vulnerável, provavelmente a gente está passando por um colapso social no sentido de que as pessoas estão buscando mais fora do que dentro mesmo, e portanto a solução é a gente olhar para a gente com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de valorização pessoal. E por fim, tomar cuidado para ver se a gente não está só usando termos que façam com que a gente não saia do lugar, né? Então, quando a gente fala que o outro é narcisista, que o outro é tóxico, que eu tô sofrendo love bombing, parte da intenção é que a gente não mude nada do que está acontecendo. E é justamente nesse ponto que eu quero bater. Se a gente está tendo muitas relações sistematicamente que estão dando errado, que geram o mesmo resultado, então talvez a gente não seja tão vítima da situação assim. Talvez a gente precise olhar para o que precisa de fato ser consertado, qual é a visão que está me faltando, qual é o ponto cego que eu não estou vendo, qual é a postura que eu tenho que mudar, o que eu preciso curar dentro de mim para que as coisas aconteçam. Então, se esse for o seu caso, eu recomendo que você entre em contato com o nosso suporte. Beleza?